E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Fotógrafo Profissional. Aqui nós discutimos seus primeiros passos para você se tornar um fotógrafo profissional, acelerando aí a sua chegada aos R$ 2.000 em 10 dias. Meu nome é Roberta Mazola e o tema de hoje é os 3 pilares da fotografia. Então, o que vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos aprender sobre os 3 pilares da fotografia, né? Que são o ISO, a abertura do diafragma e a velocidade do obturador, beleza? Então fica aqui comigo até o final, que essa aula é muito legal, tá? E precisa prestar bastante atenção. Então já pega aí um papel e uma caneta para você ir anotando, porque ela é bem teórica, tá? Bom, gente, e essa aula vai ajudar você a entender um pouco mais sobre os 3 pilares aí da fotografia, né? Então, saindo daqui, você terá o controle total da sua câmera, tá? E no momento em que você tem esse controle, você começa a entender de fato como funciona a fotografia, beleza? Por isso, gente, hoje eu quero que vocês saiam daqui, depois desse aulão que eu vou dar para vocês, usando a câmera no modo manual, tá? Nada de usar no automático, porque a câmera, ela não é mais inteligente que você, tá? Então, você não precisa deixar sempre a câmera no modo automático para ela fazer as fotos para você. Você é o fotógrafo, tá? Então, você tem que ter o controle disso que você tá fazendo, não ao contrário, tá? Então, para você ter o controle do seu equipamento, você precisa entender um pouco mais sobre ele, beleza? E eu vou te ajudar nisso hoje. Então, hoje eu quero que vocês saiam daqui colocando as câmeras tudo no manual, viu? Tirando do automático e bora fazer foto bonita. Antes de tudo, eu quero passar aqui rapidinho para vocês sobre exposição, tá? Basicamente, gente, a exposição, ela é a quantidade de luz que entra aí no sensor da sua câmera, tá? Então, ela que vai dizer o quanto as suas fotos ficarão claras ou escuras, tá? Então, se a imagem ficar muito clara, significa que ela tá super exposta, né? Ou estourada. Ou seja, entrou muita luz ali no sensor da sua câmera, tá? De um outro lado, se a imagem estiver muito escura, né? Significa que ela tá subexposta. Ou seja, entrou pouca luz, tá? E nós podemos controlar isso regulando a velocidade, o ISO, a abertura. Por isso, a importância de você sempre usar a sua câmera no modo manual e não deixar no automático, tá? Porque às vezes esse modo automático da câmera ele não funciona muito bem. Então vai deixar suas fotos com as cores desreguladas, às vezes vai deixar com muita luz, vezes com pouca luz, enfim. Então você tem que ter o controle do seu equipamento, tá? Gente, a exposição ela é medida em stops, né? Então, um termo que a gente costuma utilizar na fotografia por exemplo, se você acha que a sua foto tá super exposta, se você acha que a sua foto tá subexposta, isto é, com pouca luz, né? Você precisa aumentar aí o stop para ter uma foto mais clara, tá? E não existe, gente, uma exposição perfeita, tá? Você quem decide qual é aí a sua exposição, depende muito do que você vai fotografar, do lugar, enfim, você que define qual vai ser a exposição perfeita para aquela determinada foto, beleza? Bom, gente, então aqui eu trouxe alguns exemplos de fotos super expostas e subexpostas, tá? E outra com a luz correta, para vocês entenderem melhor como funciona. Gente, então, olha só essa foto super exposta. Ela tá super exposta por quê? Porque ela tá com muita luz e ela tá estourada. Percebe que o branco tá muito branco? Tipo, tá estourado, esse branco estourou. E você deixou entrar luz demais nela, foi falta de regulagem. Então, essa é uma foto super exposta, tá? Você não consegue ver a foto direito, nenhum detalhe dela. Já nessa outra foto, ela está subexposta, né? Que significa que ela tá muito escura. Então, a mesma coisa, você também não consegue ver direito a foto, assim, não fica uma foto legal, tá?
Gente, agora olha só a diferença com a foto correta, né? Essa é a regulagem correta da foto e a exposição dela tá equilibrada. Percebe que ela não tá nem muito clara e nem muito escura? Isso faz com que a gente consiga ver todos os detalhes da foto com nitidez, né? E as luzes também, tá tudo bem balanceado, tudo muito bem equilibrado. Bom, gente, então agora que eu falei um pouco sobre a exposição aí num geral, tá? Eu vou falar um pouco sobre o ponto número 1 dos 3 pilares aí da fotografia, que seria o quê? A abertura do diafragma. Bom, gente, a abertura do diafragma quer dizer o quê? É a abertura na lente, tá? Que possibilita a luz chegar no sensor aí da sua câmera. Quanto maior essa abertura, maior é a entrada da luz, tá? O tamanho da abertura é medido em paradas focais, né? Ou f-stops. E é baseado no diâmetro do buraquinho por onde passa a luz, por onde a luz vai entrar na sua câmera, tá? Então, quanto menor for aquele buraquinho do diafragma, maior será o número da parada, tá? Então, consequentemente, mais escura a sua foto vai ficar. Eu vou mostrar aqui, eu vou tentar mostrar aqui de uma forma mais clara como a abertura funciona, tá? Porque muita gente se confunde aí um pouquinho mais pra frente dessa etapa. Bom, gente, então, aqui a abertura é o tamanho em que o diafragma, ele disponibiliza para a entrada da luz dentro da câmera, tá? E o tamanho dessa abertura pode ser ajustável e é medida pelo tamanho do f-stops. Esse f-stop é o intervalo de numeração da abertura entre o mínimo e o máximo, né? E que varia conforme a lente aí. Eu já coloquei aqui mais ou menos a ideia de como ele funciona, tá? Mas tem mais um exemplo também que eu resolvi colocar aqui para vocês para ajudar vocês a entenderem melhor, tá? Então, quando você altera aí a abertura, você altera o tamanho da abertura do diafragma da lente, tá? Agora vem a parte em que todo mundo se confunde. Gente, quanto mais alto for esse f-stop, menor é a abertura, tá? Então, eu separei aqui os exemplos para conseguir ser um pouco mais clara com vocês, beleza? Ó, estão vendo aí como quanto maior o número do f-stop, menos luz entra no sensor da sua câmera? Então, para vocês não se confundirem, sempre pensem ao contrário. Por exemplo, se eu aumentar esse número aqui, o buraquinho vai ser menor, entendeu? Tentem pensar sempre ao contrário, para vocês não se confundirem, tá? Mas no começo é um pouquinho difícil mesmo, vocês vão acabar dando uma confundida. Depois meio que vira automático, tá? No começo é um pouquinho difícil mesmo, normal. Bom, gente, então no que a abertura do diafragma vai interferir aí na sua foto, né? O efeito mais visível na escolha da sua abertura tá na profundidade de campo, tá? E o que isso significa, Roberta? O que é profundidade de campo? Eu sou iniciante, eu não sei, me explica. Gente, a profundidade de campo, em termos simples, é o quanto a sua foto aí vai ficar nítida ou desfocada, tá? Que significa aquele fundo mais desfocado, a pessoa ali que tá na frente da foto fica focada, né? E aquele fundo mais desfocado, embaçado, como algumas pessoas costumam falar também. Então, se você usar uma abertura baixa, né? Por exemplo, f/1.4, vai entrar muita luz, tá? E a profundidade de campo vai ser curta, né? Ou seja, apenas uma parte do seu objeto vai ficar em foco e o resto vai ficar todo desfocado, tá? Então, quanto menor esse número do f/alguma coisa, mais desfocado esse fundo vai ficar, tá? Gente, esse tipo de abertura, ele é muito usado em fotos para retratos, fotos mais intimistas, né? Fotos lifestyle, que são aquelas fotos em casa. Fotos documental, que segue ali mais ou menos a mesma linha do lifestyle, dependendo de como você for fazer. Porque ela desfoca bastante o foco.
desfoca bastante o fundo, tá? Então, dando mais atenção aí para o objeto fotografado, né? Seja um objeto, uma pessoa, enfim. Muitos fotógrafos, gente, utilizam esse efeito e usam essa técnica na maioria dos seus trabalhos, tá? Quem aí não gosta, né, de uma foto com um fundo bem desfocado? Eu costumo brincar falando que esse é o tchan da foto profissional, né? Parece que o desfoque é quem dá a sensação da foto profissional de fato, né? E quando você usa a abertura mais fechada, ou seja, com o f-stop maior, a profundidade de campo ela é longa. Então, quando ela é longa, a foto vai ficar mais nítida, né? Tanto quem tá aí em primeiro plano, né? Ou o que está em primeiro plano, quanto o fundo. Então, vai ficar tudo focado, tudo nítido, né? Ou seja, quanto maior o número, mais focado também o fundo fica, tá? Bom, aí aqui também eu trouxe um exemplo para vocês de um fundo desfocado, um fundo mais focado. Bom, gente, na maioria das vezes, queremos que fotos de paisagens, né, sejam sempre bem nítidas e que mostrem todos os detalhes, tá? Por isso, uma boa abertura aí para vocês usarem é entre f/11 até f/16, tá? Isso já é o suficiente. Mas assim, não é uma regra. Isso também vai depender muito de qual câmera você vai usar, de qual lente você tá usando, tá? Então não é uma regra, não vai servir para todos. Por isso que vocês precisam praticar bastante e conhecer o equipamento de vocês, tá? Seja a lente, seja a sua câmera. Então, por isso que é importante você praticar, tá? Para vocês conhecerem aí o equipamento e ter o controle total sobre ele, tá? Então, pratiquem bastante para descobrir qual o balanço ideal entre a velocidade e o ISO que você vai usar. Tem gente que gosta de mais informações na foto, outras preferem coisas mais desfocadas. Então, não existe uma regra mesmo, tá? Existe você ser o dono da foto e fazer a foto da forma que você quiser. Gente, eu separei aqui também uma outra imagem que vai te ajudar bastante nessa ideia aí do efeito da abertura nas suas fotos, tá? Com relação à profundidade de campo. Então, vocês percebem aqui como a abertura grande começa a deixar o fundo mais desfocado? Então, aí vai de você, gente, o que você quer no momento da foto, tá? Se você quer deixar ela toda nítida, se você quer focar apenas no objeto ou na pessoa em primeiro plano, aí você quem decide, não existe uma regra, tá? Bom, gente, então vamos aqui para o segundo ponto dos 3 pilares da fotografia, que é o quê? A velocidade do obturador. Gente, a velocidade do obturador da câmera é baseada em frações, tá? De 1 segundo. Ou seja, 1/2 é a metade de 1 segundo. E o tempo que o obturador permanece aberto, captando aí a luz, tá? Então, quanto maior é o número do denominador, maior vai ser a velocidade do obturador, deixando a luz entrar aí por menos tempo. Então, quanto menor o número, mais chance você tem de tremer a foto. Então, gente, basicamente eu quero passar aqui para vocês o que é a velocidade. A velocidade, ela se refere ao tempo em que o obturador da câmera fica aberto, né, para a entrada da luz no sensor da câmera. Então, a velocidade, ela pode ser tão rápida de fotografar, né, como, por exemplo, 1/8.000 de segundos, e também ela pode ser muito lenta, levando até aí alguns minutos para poder se fechar, tá? E tudo isso é escolhido por você, você que controla, você que decide qual vai ser o tempo aí que você quer. Vai depender muito da situação, do que você está fotografando, do que você quer alcançar e qual o seu objetivo com essa foto, tá? Então depende muito de você aí. Gente, e o que será que afeta a escolha da velocidade do obturador, né? Porque aqui mexeu de um lado, mexe do outro também. Gente, uma velocidade alta, por exemplo, a que eu acabei de falar, 1/8.000 segundos, tem o efeito de congelar o objeto ou a pessoa que você está fotografando, tá? Ou seja, esse objeto ou pessoa
ela vai sair sem nenhum movimento, tá? Ele vai literalmente congelar a imagem para você. Já ao contrário, com uma velocidade baixa, você vai ter um efeito borrado aí na foto, ou uma sensação de movimento. Tanto um quanto o outro, eles podem ser usados de forma criativa aí para alcançar os seus resultados, né? E serão resultados totalmente diferentes, né? Porque um congela e o outro deixa em movimento. Então, serão resultados totalmente diferentes. E também não existe certo e errado, tá? Tudo isso usando bom senso, né? E sabendo o momento certo de usar cada um deles, cada técnica, você vai conseguir aí ter uma boa foto, tá? Gente, usar as configurações de velocidade da sua câmera é uma ótima forma de você experimentar e ir treinando diferentes tipos aí de resultados, tá? Principalmente em alguns casos, como por exemplo, fotos de carro em movimento, de pessoas, de bicicleta também em movimento, esportes, enfim. Já vi também usarem para fotos de paisagem, como a água em movimento, né? São inúmeras as formas, gente, de fotografar, de explorar e de aprender aí a fotografar, tá? Tem muita gente que gosta de treinar uma técnica chamada panning. Mas basicamente, gente, é uma técnica em que a velocidade ela é usada muito baixa, tá? Para você conseguir fazer essa foto, ela tem que estar muito baixa, vai sair em movimento mesmo. Dando aí um desfoque, um movimento total no fundo, tá? Mas o objeto ele vai permanecer nítido. Eu até coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que eu tô falando e para vocês saberem também que existe essa técnica, tá? Então eu coloquei esses exemplos aqui para vocês terem uma ideia do que são essas fotos panning, né? E quem aí já viu essas fotos ou já tentou fazer essa técnica? Ela, gente, é muito legal, viu? E para você que tá começando aí na fotografia, vale a pena você treinar, explorar e ir fazendo essa técnica de diferentes maneiras para você ir ativando a sua criatividade. Ó, essa também é uma técnica que chama véu de noiva, né? Que o pessoal costuma usar bastante em fotos de casais, né? Pré-wedding. Fica bem bonito, olha que lindo. E realmente dá a sensação de que é um véu de uma noiva, né? Olha que lindo que fica. O mar também. Então, assim, dá para explorar bastante, gente. Essa técnica vocês podem explorar bastante, treinar bastante e ela é ótima para ativar a criatividade, tá? Mas, gente, para vocês fazerem essas técnicas, tem caso que a gente não precisa ter um tripé, tá? Vai depender muito da velocidade que você vai usar. Mas, na maioria das vezes, é importante você ter um tripé. Para vocês fazerem essa técnica que eu acabei de mostrar, provavelmente vocês vão ter que ter um tripé ou deixar a câmera apoiada em algum lugar. Porque só de você segurar a câmera ali, só de você respirar, você já tremeu a foto, tá? Porque a velocidade ela é realmente muito baixa, então ela vai pegar o movimento, tá? E você também pode usar aí a velocidade super alta para você congelar essa imagem, tá? Assim como eu fiz nessa foto do meu filho brincando. Ainda mais criança, né, gente? Impossível tirar foto dessas crianças com velocidade baixa. Então, quanto mais movimento, mais alta a velocidade deve ser, tá? Por isso, a importância de você saber trabalhar bastante com essas técnicas, tá? Bom, nesse caso, eu quis congelar a imagem no momento em que meu filho estava girando ali naquele brinquedo, né? Então, eu usei a velocidade alta para ter certeza de que a foto ficaria sem movimento nenhum, tá? A velocidade alta, gente, muitas vezes ela é utilizada aí no esporte para congelar aí momentos únicos, né? Mas em alguns casos mais artísticos, a velocidade também é baixa, né? Ela é muito utilizada. Então eu separei aqui uma imagem que vai te ajudar a entender melhor sobre o funcionamento da velocidade, tá? Então só para vocês terem mais clareza aqui. A velocidade, quando ela tá alta, ela congela a sua imagem. E a velocidade baixa deixa suas fotos com sensação de movimento, tá? Deu pra entender? Tá dando pra pegar tudo, gente? Eu espero que vocês estejam anotando tudo, hein? Porque eu já falei que essa aula vai ser bem teórica. Bom, então como eu sei que a velocidade do obturador ela é suficiente e rápida para fotografar na mão?
E, gente, tem um truque, muito simples, parece complicado, mas ele é simples, para você saber identificar aí se a sua velocidade do obturador é suficiente para não precisar de um tripé, tá? Basta ver qual é a distância focal da sua lente. Vamos usar aí uma cinquentinha para a conta ficar mais fácil e mais rápida. Bom, então temos a cinquentinha. Nesse caso, a gente vai multiplicar a distância focal, ou seja, 50 milímetros, por 2. E você divide por 1 para ter a velocidade mínima que, na teoria, você consegue fotografar sem a sua foto sair tremida. Fotografar ali com a mão sem precisar utilizar o tripé, né? Para sua foto não sair tremida. Ou seja, 50 vezes 2 é igual a 100. Então, a sua velocidade deve ser em torno de 1/100 segundos, tá? É claro, gente, que essas medidas, elas não são exatas, tá? É só para vocês terem aí uma base, uma noção de como é feita essa conta, tá? Em alguns casos, usando lentes grande angular, a sua velocidade pode ser um pouco abaixo dessa medida, tá? E ao mesmo tempo, lentes com zooms, como teleobjetiva, seja um pouco mais difícil segurar a câmera, tá? E a foto não sair tremida com uma velocidade baixa. E se você acha que não tem mais luz suficiente, né? E se a sua velocidade começa a ter que ser mais baixa, você pode experimentar aí, utilizar o ISO. Que, já pegando o gancho aí, né? Vamos entrar para o terceiro pilar da fotografia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ISO e os efeitos dele, tá? Então, para começar, o que é o ISO? O ISO, gente, é a sensibilidade do sensor à luz, tá? Quanto menor o número, menor vai ser essa sensibilidade. Consequentemente, é preciso muito mais luz para a fotografia ficar clara. E se o ISO ele é maior, a sensibilidade do sensor ela também vai aumentar, né? E com menos luz, é possível captar a cena desejada, porém, quanto menor o ISO, mais nitidez tem a foto. Então, já deu para ver aí que é um pouquinho complicado, né? Então, muita atenção aqui, hein? Então, se você quer uma foto aí que vai ter bastante contorno, bastante detalhe, o ideal é utilizar esse ISO baixo, tá? E aí, gente, quanto maior o ISO, ela vai ficar mais clara. Porém, ela vai ficar mais granulado, né? Começa a aparecer ali uns pixelzinhos, ou com ruído. Eu não sei como vocês conhecem aí, mas a foto fica cheia de ruído, granulado, então não fica tão legal, tá? Não dá um resultado tão legal, dependendo aí do que você vai fazer, tá? Na maioria das câmeras, gente, o ISO ele vai de 50 ou 100 até 12 mil, 16 mil, 32 mil ou mais, tá? Vai depender muito aí da câmera que você tem. Bom, e como a escolha do ISO vai afetar aí a sua foto? Quando você aumenta o ISO, o sensor da sua câmera se torna mais sensível à luz. Então, isso significa que você pode chegar a velocidades maiores, né, do seu obturador. E isso pode ser extremamente útil quando a gente tem pouca luz, né, não tem tanta luz ali naquele local. Então, isso pode ser extremamente útil, tá? E não precisa utilizar o tripé também. Você vai perceber, gente, que fotografando com o ISO no 100 vai exigir mais da sua câmera. E provavelmente a sua velocidade vai ter que ser mais baixa, tá? Podendo aí acontecer de você tremer as suas fotos. E aumentando o seu ISO para, por exemplo, 800, 400, 800, 1100, você vai perceber que a sua velocidade pode ser mais alta, né? Facilitando a sua foto aí, deixando ela congelada, sem movimento, sem tremer. Vai ser possível você segurar a sua câmera na mão e a foto não vai sair tremida. Mas aí você deve estar se perguntando agora: ué, então por que a gente não usa sempre o ISO lá em cima, né? Se ele é tão bom assim, né? Gente, o problema é que, como eu já falei, é que quanto mais alto o ISO, mais a sua imagem vai começar a perder a qualidade, tá? Então, vai começar a aparecer aí um pixel,
e vai dar um resultado negativo aí no resultado final da sua foto, beleza? Ó, eu separei então essas duas fotos de exemplo aqui para vocês entenderem mais como o ISO funciona. Na primeira foto, gente, eu usei o ISO mais baixo. Então, você percebe que quase não tem granulado na foto? Fica bem nítida, ficou bonita. Agora, a segunda foto, eu usei o ISO maior, né? Aumentei bastante o ISO para vocês sentirem a diferença mesmo. E olha só como é super perceptível a perca de qualidade da foto. Aparecendo aí vários granulados, né? Deixando a imagem não tão nítida, meio embaçada, enfim. Dependendo do que for a sua foto, não dá, né, gente? Não dá para vocês entregarem, por exemplo, uma foto dessa forma para o cliente. Então, existem muitas pessoas que gostam de brincar e testar o ISO, tá? Mas saibam usar no limite e jamais entreguem uma foto desse jeito para o seu cliente, tá? Bom, então eu separei aqui também mais uma imagem para ajudar aí vocês entenderem melhor sobre o ISO, tá? Vocês podem ver aí como quanto maior o ISO, mais granulada a sua foto vai ficar. Bom, gente, isso não significa que vocês não podem aumentar o ISO, tá? Até porque hoje em dia as novas câmeras já possibilitam aí a gente trabalhar com o ISO mais alto, sem ter muita alteração na imagem. As tecnologias dos sensores estão ajudando para que a gente possa aí utilizar esse ISO alto sem perder a qualidade das nossas fotos, tá? Então, acredito que muito em breve aí a gente vai ter uma tecnologia bem melhorada para as nossas fotos. Gente, então não existe certo e errado, mais uma vez, tá? Você é o criador, você é o fotógrafo e você deve fazer o que você acha aí que tá certo ou que tá errado ou que você tá testando, tá? Mas sempre se apoie, gente, no bom senso e sabendo o momento certo de utilizar cada técnica, tá? Tem gente que gosta de colocar esse granulado na foto na pós-produção e tá tudo bem, fica legal também. Mas tem foto que não combina, né? Que o que a gente quer mesmo é ver aquela nitidez impecável. Gente, deu para entender um pouco como funciona aí os 3 pilares da sua fotografia? Porque essa é a base para você se tornar um fotógrafo profissional, aprender a tirar, né, suas fotos profissionais e acelerar a sua chegada a faturar R$2.000 em 10 dias, tá? Então, como é muita coisa, muito detalhe, vamos recapitular aqui um pouco sobre esse assunto, porque ele é um pouco difícil, ele requer bastante atenção e muita prática, tá? Então, vamos repassar aqui o que a gente aprendeu. Então, nós falamos o quê? Sobre os 3 pilares da fotografia, né? Que são ISO, velocidade e abertura. E para que eles servem? Eles são todos interligados e são a base para você aí aprender a tirar foto com mais qualidade, aprender a hora certa de tirar as fotos em movimento, fotos extremamente congeladas, saber a hora certa de utilizar cada técnica, né? Então, eu vou dar aqui uma pincelada em cada ponto, tá? Se você não anotou até agora, anota aí que a hora é agora. Gente, então, nós aprendemos que a gente precisa controlar e saber regular aí a exposição, né, da nossa câmera para não deixar uma foto nem subexposta, né, que seria uma foto muito escura, e nem super exposta, estourada, que seria uma foto com muita luz, né? Tanta luz que fica até difícil olhar para a foto. Não dá para ver os detalhes, né? Então, o céu fica com aquele clarão, principalmente se tiver muito sol. Então, aprendemos também a importância de usar aí sua câmera no modo manual, né? Porque nós, fotógrafos, somos mais inteligentes do que a nossa câmera. Então, nós queremos ter sempre o controle ali da situação, né? O controle do nosso equipamento. E nós não vamos conseguir ter esse controle se a gente sempre usar a nossa câmera no modo automático, tá? Então, vamos sair aí da zona de conforto, né? Bota essa cabeça aí para trabalhar, para pensar. Você não gostaria de aprender a dominar sua câmera? Saber para que serve cada parte, cada função, cada botão? Você não gostaria de parar de ser refém da sua câmera? Você é que tem que ter o controle sobre ela, gente, e não o contrário, tá? Então, por favor, vamos deixar a preguiça de lado, a comodidade do outro e vamos trabalhar sempre com a câmera no manual, tá?
E isso, por incrível que pareça, facilita até na hora de você editar suas fotos, né? Porque você consegue ali ter um controle de tudo. Então, mais uma vez, fotos no manual é vida, tá? Não sejam reféns das câmeras usando no modo automático, tá, gente? Bom, enfim, aprendemos sobre a abertura do diafragma, né? Então, o que é a abertura do diafragma? A abertura é responsável por controlar a quantidade de luz que vai chegar até aí o sensor da sua câmera, né? Então, o tamanho da abertura é medido em paradas focais, né? Ou f-stops. E quanto maior a abertura, maior é a entrada de luz, tá? Quando você altera aí a sua abertura, você altera o tamanho da abertura do diafragma da lente, aquele buraquinho que eu mostrei mais anteriormente aí para vocês, tá? E é nessa parte que muita gente se confunde. Então, anote aí para você não esquecer. Quanto maior o número do f-stop, menos luz entra no sensor da sua câmera. E para vocês não se confundirem, tente sempre pensar ao contrário, né? Da forma que eu tentei explicar mais ou menos aí para vocês. No começo, gente, vocês vão pensar nisso toda hora. Sério mesmo. Mas depois de um tempo, vocês se acostumam, tá? E meio que não vão mais pensar nisso. Vocês vão começar a ter esse controle aí sozinhos, tá? Vai ser automático. Não automático, tá? Manual. Bom, gente, então depois da abertura, nós falamos também sobre a velocidade, né? E o que é mesmo a velocidade? A velocidade, ela se refere ao tempo em que o obturador fica aberto para captar a luz, né? Então, a velocidade também tem o poder de deixar a foto congelada, né? Ou a foto em movimento, mas tomem muito cuidado com todas essas técnicas, porque é preciso saber regular para utilizar cada uma delas, tá? Não é simplesmente você querer deixar uma foto congelada e deixar a velocidade super alta, ou a foto de movimento com a velocidade super baixa. Enfim, eu expliquei para vocês que quanto maior a velocidade, mais congelada a imagem fica. Porém, mais escura também ela vai ficar, né? E quanto menor a velocidade, mais clara ela fica. Porém, as chances da foto sair tremida, né, se essa não for a sua intenção, ela é bem grande. Então, tem que ter aí um equilíbrio, tá? Muita técnica, estudo e prática para suas fotos não saírem como você não esperava, tá? Ainda mais se você tiver aí um trabalho de verdade, como um casamento, um batizado, enfim. Deixa para fazer esses testes, gente, quando vocês tiverem aniversário da família, com os seus amigos, ensaios que não é de trabalho, tá? Enfim, não testem nos seus trabalhos, tá? Depois, gente, para completar aí esses 3 pilares da fotografia, nós falamos também sobre o ISO, né? Então, o ISO é a sensibilidade do sensor à luz. Então, quanto menor o número, menor é essa sensibilidade. E o ISO é maravilhoso para quem sabe trabalhar com ele, né? Por quê? Porque ele é aquele grande responsável por deixar as nossas fotos nítidas ou com ruídos, né? Lembram? Quanto maior o ISO, mais clara a sua foto vai ficar. Mas como tudo que a gente mexe nesses botõezinhos aí tem uma consequência, a consequência do ISO alto pode deixar a sua foto muito granulada, tá? Com ruído, né? Então, caso você não saiba fazer o uso correto dessa função, utilizem aí com moderação e vão aprimorando aí suas técnicas, tá? Mas também não é de ficar assustado, porque como eu já falei, as novas câmeras já estão tendo aí as suas tecnologias aprimoradas também, e eu acredito que muito em breve a gente vai poder usar e abusar do ISO sem ter aí essas complicações, né? Nossa, gente, quanta coisa a gente viu nessa aula, hein? Eu espero, então, que vocês tenham aí anotado tudo. Gente, nesse começo, não se espantem, tá? É muita informação mesmo, muita coisa, muita técnica, muito detalhe em que às vezes a gente pode pensar, meu Deus do céu, é muita coisa. Eu não vou dar conta de tudo isso, Roberta, meu Deus. Por isso que é muito importante vocês filtrarem aí as coisas que vocês vão aprendendo na internet, tá? Essas informações aleatórias aí que vocês vão pegando. Por isso que é muito importante você ter aí um filtro, tá? Na hora de pegar essas informações para você aprender a tirar suas fotos profissionais.
E, gente, não se apeguem a, nossa, é muita coisa, eu não vou conseguir aprender. Porque todo mundo tem um começo, tá? Pra mim também foi assim. Eu era assim, eu achava que eu jamais daria conta, que eu jamais saberia controlar aí uma câmera. Eu pensei que eu jamais saberia aprender em cada função da câmera, mas com muito estudo, muito treino, muita prática, a gente vai chegando lá, tá? Aos poucos, devagar a gente vai chegando lá. O negócio é, não queira começar já do grande, tá? Comece ali de onde você tá começando, não atropele nenhum passo, que vai dar tudo certo, você vai chegar lá, tá? Então, gente, por isso que vocês vão enjoar de me ver falando aqui. Estudem muito e pratiquem ainda mais, tá? Porque a prática, ela vai sempre nos levar à evolução. E por que eu falo a evolução? Porque nós fotógrafos, gente, a gente nunca vai achar que a nossa foto tá perfeita. Por mais que outra pessoa chegue na gente e fale assim, nossa, suas fotos são lindas. Nós nunca vamos achar que, de fato, o nosso trabalho é perfeito. Nós vamos sim achar que a gente faz um bom trabalho, tá? Mas sempre vamos pensar, podia melhorar essa edição. Podia melhorar essa composição. Enfim, por isso eu costumo dizer que estamos sempre em evolução como fotógrafos, tá? E o intuito dessa aula, gente, foi trazer para vocês aqui esses 3 pilares, justamente por ser uma parte, para quem tá começando aí, muito confusa, né? Mas que também é a base para uma foto, uma boa foto, né? Uma foto muito bem feita. E, gente, invista muito tempo, muita prática nesses 3 pilares, tá? Treinem muito, porque como eles são a base para uma foto bem feita, vocês precisam sempre estudar e praticar, tá? E mais uma vez eu digo aqui para vocês, depois dessa aula, gente, vocês não vão mais tirar foto no modo automático, tá? Pelo amor de Deus. Lembre-se sempre de que a câmera não é mais inteligente que você, tá? E você precisa estar no controle das luzes, das cores, da nitidez, do brilho. Enfim, você precisa estar no controle do seu equipamento e não ao contrário, beleza? Tem gente que fala, mas se existe o modo automático, é para ser usado. Depende, gente. Se você quer se tornar aí um fotógrafo profissional de verdade, podendo faturar R$2.000 em 10 dias, você não vai deixar essa função nunca mais habilitada, tá? Você vai ter o controle de tudo. Então, mais uma vez, câmera sempre no modo manual, tá? E para finalizar, gente, eu vou até mostrar aqui para vocês a diferença de uma foto tirada no modo manual e no modo automático, tá? Eu não editei a foto, foi só para vocês verem mesmo como faz toda a diferença quando você tá no controle ali do seu equipamento, tá? Bom, percebem aí a diferença, gente, de uma foto tirada no modo manual e de uma foto no modo automático? Por isso que eu falo, não deixe a câmera fazer esse trabalho para você, porque o fotógrafo é você. Então esteja sempre no controle da situação, tá? E sem contar que, se você quer chegar mais rápido aí no seu resultado de faturar R$2.000 em 10 dias com a sua fotografia profissional, você precisa se inscrever no nosso canal do YouTube, nos acompanhar no Instagram, na página do Facebook e tirar foto sempre no manual. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, já manda esse vídeo para aquele seu amigo que gosta aí de tirar foto no modo automático, tá? E me falem aqui, me deixa nos comentários se você tem alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica, tá? Que eu tô aqui para auxiliar vocês. Então, um beijo, gente, e até a próxima!